A paz do Senhor Jesus. Quem fala é o presbítero Isaac, do canal EBD e Pregações. E novamente estamos juntos para fazermos esta oportunidade onde estaremos refletindo na palavra de Deus. Essa é a nossa reflexão do dia, que tem como título Paulo pregando na sinagoga de Éfeso. O texto bíblico para esta reflexão é Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo de número 8. Para que você possa saber o teor da nossa reflexão, desejo fazer duas perguntas a você. Você sabe o que é uma sinagoga? Você sabe o que é o reino de Deus? Assista o vídeo até o fim e você terá respostas para estas duas perguntas. Você também será fortalecido pelos ensinamentos da palavra de Deus e vai aprender algo útil para sua vida. Então, faça também a sua inscrição em nosso canal e não deixe de colocar um joinha em nosso vídeo. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O texto aqui, meus amados, fala-nos que Paulo entrou na sinagoga de Éfeso. Então, Éfeso tinha uma sinagoga. E o que é uma sinagoga? Sinagoga, na verdade, é um termo assim semelhante à igreja, pois sinagoga significa ajuntamento, significa assembleia, significa reunião, se referindo às pessoas, e não à estrutura propriamente dita, como no caso o prédio ou o templo, digamos assim. A sinagoga ela teve origem, segundo a maioria dos estudiosos, no cativeiro babilônico. Porém, aí foi a sua origem, ela foi tendo a sua formação. E aconteceu que, quando Jesus veio, já havia sinagogas em várias partes do mundo. Então, por que havia sinagogas em várias partes do mundo? Primeiramente, a sinagoga surgiu por causa da ausência do templo, porque os judeus estavam fora de Jerusalém e o templo, inclusive, de Jerusalém fora destruído. Então, eles, para estudar a lei, se reuniam, e esta reunião e o local de reunião passou a ser chamado de sinagoga. Nós até podemos dizer que a santa providência de Deus cuidou para que houvesse sinagogas nos dias de Jesus e principalmente nos dias dos apóstolos. Por que eu digo que a providência de Deus cuidou? Porque a sinagoga foi um meio muito eficaz para que Jesus e também os apóstolos pregassem o evangelho. Quando Paulo estava na sinagoga de Éfeso, ele estava persuadindo, ele estava tentando convencer os judeus a respeito do reino de Deus. Reino de Deus era um termo bem conhecido pelos judeus. Então, o que o apóstolo Paulo estava fazendo? O objetivo do apóstolo Paulo era convencê-los de que o reino de Deus consiste nas bênçãos por meio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa, inclusive, é uma definição para o reino de Deus. Porque quando nós olhamos para esse termo, reino de Deus, e analisamos, nós percebemos que o reino de Deus possui um contexto assim de agora e possui um contexto futuro. Pois bem, reino de Deus no presente momento consiste nas bênçãos de Jesus Cristo para as nossas vidas. Isso é o reino de Deus. E no que diz respeito ao futuro, será a consumação deste projeto que Jesus tem iniciado e que é vivenciado por sua igreja. Então, meus amados irmãos, quero concluir dizendo que o reino de Deus possui um contexto filial e paternal. Ou seja, o reino de Deus consiste nesta relação em que somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai. Porém, isso só é possível na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.
Até a próxima oportunidade, se for da vontade de Deus. Amém.